Então, quando a gente fala de doença rara, a gente tem que definir o que é doença rara, qual é o conceito de doença rara. E o conceito está baseado na incidência dessas doenças. Então, a Organização Mundial de Saúde considera que é uma doença que afeta até 65 pessoas para cada 100 mil indivíduos. Isso dá uma relação de até 1,3 pessoas a cada 2 mil indivíduos. A caracterização é importante porque a gente observa que 75% dessas doenças acometem a faixa etária pediátrica, principalmente de 0 a 5 anos. Predomina uma etiologia genética. Em geral, elas são multissistêmicas, acometendo vários órgãos. Elas são crônicas e degenerativas também. E apresentam um alto risco de incapacidade e óbito. Isso leva a um risco elevado de sobrevivência e cria condições cronicamente debilitantes. Já foram descritas em torno de 6 mil a 8 mil doenças. Esse número ele tende a crescer porque a cada dia a pesquisa genética tem avançado e tem havido a descrição de novas doenças. Afetam em torno de 6 a 8% da população e 80% dessas doenças têm etiologia genética. O restante é de etiologia predominantemente infecciosa, autoimune ou inflamatória. Essas condições elas são consideradas raras individualmente, mas juntas afetam um grande número de pessoas. Estima-se que afeta em torno de 30 milhões de europeus, 25 milhões de norte-americanos e 13 milhões de brasileiros. E o diagnóstico ele tem sido um diagnóstico tardio. Isso tem sido o maior problema que essas pessoas que têm as doenças raras vêm enfrentando. O impacto é muito grande, porque pode levar a sequelas, às vezes o paciente pede uma oportunidade de tratamento, que em alguns casos pode ser medicamentoso, e até mesmo a possibilidade de estar melhorando a qualidade de vida com terapias de reabilitação. Esse impacto ele é agravado também por deficiência de políticas públicas, desconhecimento dos profissionais de saúde em relação a essas doenças, deficiência no ensino universitário. A gente percebe que nas faculdades de saúde, de uma forma geral, o tema é pouco abordado. E há uma carência também nos serviços de referência para atendimento desses pacientes. De 3 a 5% dos recém-nascidos no Brasil e na América Latina apresentam uma anomalia genética. 1 a 3% da população mundial possui deficiência intelectual. E o impacto dessas anomalias congênitas vem aumentando muito no Brasil. Já é considerada a segunda causa de mortalidade infantil e é responsável por 1/3 das internações pediátricas. Então, isso reflete um problema de saúde pública muito importante. Na última década, tem-se visto no mundo inteiro um movimento em relação às doenças raras e várias discussões. A gente percebe que a Comissão Europeia está mais avançada nesse assunto e eles têm feito uma cooperação entre os países e redes de referência em doenças raras. Como existe uma grande heterogeneidade entre os países da União Europeia, tem se deixado um pouco para que cada país defina planos nacionais de ação em relação às doenças raras. No Brasil, surgiu a portaria do Ministério da Saúde 199, que contempla essa criação dos centros de referência, e essa portaria ela foi revisada pela portaria complementar 981, e
instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, além de aprovar diretrizes para atenção integral às pessoas com doenças raras no âmbito do SUS, e instituiu incentivos de custeio. Então, sem dúvida, é um grande avanço, mas a gente tem que continuar trabalhando para que esses centros, de fato, sejam implantados e ofereçam o melhor para os pacientes em termos de diagnóstico mais precoce e de tratamento e de terapias de apoio e reabilitação. Então, essa portaria, ela considerou 2 eixos, sendo que o primeiro eixo contemplaria as doenças genéticas, com 3 grupos. O grupo das anomalias congênitas ou de manifestação tardia, o grupo da deficiência intelectual e o grupo dos erros inatos do metabolismo. E o segundo eixo contemplaria as doenças não genéticas, que seriam as infecciosas, as inflamatórias e as autoimunes. Falando um pouquinho da nossa história aqui no DF, os atendimentos em genética começaram em 1989, no serviço de genética, e em 2007, esse serviço passou a ser reconhecido como núcleo de genética. Quem iniciou esse serviço foi a doutora Maria Terezinha, que continua até hoje atendendo os pacientes, dando apoio e atuando também junto na coordenação das doenças raras da Secretaria de Saúde. Surgiu também a Lei Distrital 4.190, em 2008, que assegurou às crianças nascidas na rede pública do DF o direito ao teste de triagem neonatal na sua modalidade ampliada. Então, hoje em dia, essas crianças que nascem aqui no Distrito Federal, elas são triadas para mais de 30 doenças, e a gente tem conseguido, com esse diagnóstico precoce, evitar várias sequelas. A coordenação das doenças raras na Secretaria de Saúde, ela foi criada em 2013, e foi a primeira no país, e foi realizada com o objetivo de estruturar de forma integrada e coordenada todos os níveis de atenção à saúde dos pacientes com doenças raras e os seus familiares. E, além disso, ela passou a promover o acesso aos recursos diagnósticos e terapêuticos, à informação, suporte e aconselhamento genético. Então, como eu havia citado, a doutora Maria Terezinha é a coordenadora das doenças raras da Secretaria de Saúde, e vem desenvolvendo um trabalho muito bonito em relação a essa questão e em relação também à criação do centro de referência. Em 2013, surgiu a Lei 5.225, que dispõe sobre a política de tratamento de doenças raras no Distrito Federal. E, nesse mesmo ano, foi organizado o Centro de Terapia de Reposição Enzimática no Hospital da Criança, que é coordenado pelo Dr. Gerson. Então, só para exemplificar um pouco, esse é o novo organograma da Secretaria de Saúde. Houve algumas modificações, foram criadas algumas superintendências, e os hospitais regionais ficaram vinculados a essas superintendências. Mas o Hospital de Apoio, o Hospital de Base, o Hospital São Vicente, eles ficaram fora dessa vinculação de superintendências, justamente para ter mais autonomia em relação à gestão, e isso é muito importante porque auxilia a gente também na criação do centro de referência. Falando um pouquinho do nosso atendimento, então, do fluxo, as unidades básicas de saúde, as UTIs, as emergências, enfim, toda a rede pública, ela encaminha os pacientes, e a genética ela está disseminada em vários hospitais, justamente para procurar atender o maior número de pessoas, de acordo com o atendimento multidisciplinar que acontece em cada hospital. Então, no HMIB, a gente tem um ambulatório de genética geral,
e de erros inatos do metabolismo. No Hospital da Criança, a gente tem um atendimento especializado, um ambulatório de doenças lisossomais, doenças de depósito. No Hospital de Apoio, ocorre todos os ambulatórios da triagem neonatal, e as terapias de apoio, as terapias multidisciplinares, com fono, com psicóloga, com terapia ocupacional, com fisioterapia. No hospital de base é feito o atendimento desses pacientes adultos. E no Agarram existe um ambulatório de fendas faciais e doenças neuromusculares. Então, como eu falei, esses pacientes eles são encaminhados para o núcleo de genética, e do núcleo de genética eles são atendidos. A gente tem um atendimento multidisciplinar lá com o neuropediatra, com o endocrinopediatra também. E esses pacientes eles são referendados para os outros serviços da rede, já que a Secretaria de Saúde funciona em rede, para que esses pacientes tenham o melhor acompanhamento possível, e são solicitados os exames e realizado o acompanhamento desses pacientes. Então, o núcleo de genética, ele tem o atendimento em genética clínica, com 43 ambulatórios semanais, atendendo a toda a rede pública, e 3 laboratórios: o laboratório de triagem neonatal, o laboratório de citogenética e o laboratório de biologia molecular. Além desses atendimentos multidisciplinares que eu já citei, e os encaminhamentos também são feitos para os centros de reabilitação, o CER. Então, só para exemplificar um pouco, a gente atende várias doenças raras no núcleo de genética, grupos de displasia esquelética, cromossomopatias, doenças metabólicas e as armartomatoses, além de várias outras. E só para vocês terem ideia dos nossos dados, em relação à triagem neonatal, no ano de 2014, foram confirmados 8 casos de erros inatos do metabolismo, aí entram as aminoacidopatias, acidemias orgânicas, 11 casos de galactosemia, 4 casos de hiperplasia adrenal congênita, 10 casos de biotinidase, 19 casos de toxoplasmose, 1 caso de fenilcetonúria, 19 casos de hipotireoidismo e 21 casos de doença falciforme. Esses números eles só têm aumentado, né? A cada ano que passa, a gente tem tido mais diagnósticos, e esses dados se referem apenas ao ano de 2014. Em relação aos cariótipos realizados no laboratório de citogenética, a gente tem tido diagnósticos de síndrome de Down, de Edwards, de Patal, Cri-du-Chat, Wolff-Hirschhorn, pode passar? Turner, Klinefelter, dentre outras doenças. Algumas doenças que eu trouxe aqui, elas não são consideradas doença rara por ser mais frequente do que a incidência definida pelo Ministério da Saúde. Por exemplo, o Down não é considerado doença rara, tá? Doença falciforme também. Em relação aos dados da biologia molecular, a gente tem tido muita dificuldade porque o nosso trabalho na biologia molecular tem sido feito sempre com parcerias com a Universidade Católica e a UNB. Então, a gente tem buscado aí um apoio nesse sentido para tentar melhorar o laboratório em termos de equipamentos, em termos de insumos, para que a gente possa fazer mais diagnósticos e de preferência diagnósticos de uma forma mais precoce para poder estar auxiliando esses pacientes. Esses diagnósticos que saem por projeto de pesquisa, além deles terem um número limitado, como o projeto de pesquisa demora um tempo, às vezes a gente tem assim, um prazo de 3 anos, 2 anos para ter o resultado de um exame. Então, isso dificulta muito o nosso acompanhamento. Então, apesar das dificuldades, é sempre possível, e a gente tem que acreditar nisso para seguir construindo e melhorando o nosso serviço. Nós demos o primeiro passo
O apoio governamental e efetivo é constante. Eu gostaria, inclusive, de agradecer ao governo federal, o governo distrital do GDF, que tem nos ajudado muito, tem nos dado apoio, tem nos ouvido, a gente tem tido reuniões. Então, eu tenho uma perspectiva muito boa de continuar progredindo nesse sentido. O avanço das tecnologias é muito importante e fundamental, porque tem nos auxiliado muito, principalmente no diagnóstico. A mudança de currículos nas universidades é muito importante, além de treinamentos, de equipes de saúde, para estar reconhecendo essas doenças e encaminhando para os centros de referência, para o serviço especializado, para que esse paciente consiga chegar o mais rápido possível. A gente já viu alguns estudos que falam que, às vezes, o paciente passa 2, 4 anos passando por várias clínicas, por vários hospitais, até conseguir o diagnóstico. A formação de protocolos clínicos é fundamental, a Lauda já tinha citado isso aqui, e eu volto a repetir, porque com protocolos a gente consegue uniformizar condutas, e isso ajuda muito no diagnóstico também, na disseminação do conhecimento. A divulgação é muito importante, as associações nem se fala, e com isso as parcerias para a gente conseguir avançar. Então, deve-se pensar no comum, porém lembrar do raro. Devemos lembrar que nenhuma enfermidade é rara para o paciente que dela sofre. Essa história me impressionou muito. Esse rapaz, ele tem uma síndrome chamada síndrome de Treacher-Collins, tem uma incidência mais ou menos de um caso para cada 40 mil. E esse rapaz, ele mora em Londres, e ele viajou até a Austrália para encontrar essa criança que tinha a mesma síndrome que ele, porque ele achou importante que a criança conhecesse alguém igual a ela, já que, quando ele era criança, ele tinha essa vontade de ver alguém que se parecia com ele. Então, ele fez essa viagem. Hoje ele está envolvido com algumas organizações, com algumas associações também. Então, eu achei bem ilustrativo sobre o que a gente está falando aqui. E eu gostaria de agradecer a nossa equipe lá do Hospital de Apoio, do Núcleo de Genética, porque é uma equipe grande de quase 50 pessoas que fazem a diferença na vida das crianças e na vida dos pacientes com doenças raras. Obrigada.